O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e joga fora o que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por meio da Rádio Cidade, da nossa Web TV, aqueles que rezam aqui conosco, queridos ministros da Eucaristia, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum, que fecha e conclui um ciclo de 3 domingos em que fomos ouvindo as parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. Vale a pena a gente perceber que Jesus é o próprio reino no meio de nós. É aquele que se fez carne, que habitou no meio de nós. É o reino de Deus que vem para nos salvar. No entanto, a cada domingo, nós fomos ouvindo um grupo de parábolas para nos iluminar na compreensão desse reino. Primeiro, a semeadura. Sabemos que precisamos ser solo fértil. Temos um semeador próximo e a semente é boa. Jesus compara o reino de Deus à semeadura. Depois, no domingo passado, ouvíamos claramente as parábolas do fruto da semeadura, o joio e o trigo, depois o grão de mostarda que cresce e abriga os passarinhos, tudo para que a gente fosse compreendendo que o reino de Deus cresce, frutifica, floresce. E esse fim de semana nós vamos ouvir nas parábolas a comparação do reino de Deus como um tesouro, como algo muito precioso, como algo que precisa, na verdade, ser buscado por nós
com todas as nossas forças. Antes de falar do Evangelho propriamente dito, eu vou voltar na primeira leitura, que nos dá uma chave de leitura muito bonita para a liturgia de hoje. Ouvíamos do livro de Reis o momento em que Salomão dialoga com Deus. É um diálogo muito interessante, porque Deus faz a Salomão uma pergunta que nós precisamos pensar. Deus diz assim a ele: Salomão, me pede qualquer coisa que eu vou te conceder. Se Deus dissesse isso para nós agora, me pede qualquer coisa e eu vou te conceder, o que a gente poderia pensar? Alguns poderiam pedir saúde, outros ganhar na Mega Sena, outros que fossem contemplados nos seus desejos e anseios, outros que tivessem sucesso, poder, prestígio. Um pouco isso, na verdade, que é muito humano. No entanto, Salomão agrada a Deus, porque ele pede a Deus que o dê sabedoria para governar, discernimento para compreender o que é bom e o que não é, e ao mesmo tempo a compreensão para governar o povo de Deus. Narra-nos a primeira leitura que Deus se alegrou, porque Salomão não pediu prestígio, reinos, ou inclusive a morte ou a vingança daqueles que eram inimigos, não. Salomão não pediu nada que passa. Ele pediu a sabedoria, a compreensão e o discernimento. E aí vejam, nós fomos cantar o salmo e fomos caminhando na ideia do que de fato é importante. E nós cantávamos: como eu amo, Senhor, a vossa lei e a vossa palavra, os vossos mandamentos e o Evangelho, que é a boa notícia. Quando a gente chega para ouvir as parábolas de Jesus, a gente vai entender claramente que é resposta a essa primeira leitura. O que devemos nós pedir a Deus? Que de fato o conheçamos, que o experimentemos, que o sigamos e que conquistemos esse reino. Por isso, Jesus usa mais 3 parábolas. Na primeira, Jesus vai contar que um homem encontra um tesouro perdido, enterrado. Ele imediatamente enterra esse tesouro de novo, vai, vende tudo o que tem, compra o terreno e aí sim pega o tesouro para ele. A gente poderia dizer assim: é um pouco ilógico o que ele fez. Achado não é roubado. Se eu achei, é meu. No entanto, o que Jesus quer ensinar com essa parábola é que o reino de Deus fica escondidinho. É um grande tesouro e precisa ser buscado por nós. O reino de Deus não pode ser roubado. O reino de Deus tem que ser buscado com as nossas forças, com o nosso desejo de conversão, com a nossa adesão ao projeto de Jesus. Naquele tempo, devido ao imperialismo, era muito comum e até normal as pessoas, para se protegerem, enterrar tesouros em baús. E nós vemos que essa busca pelo tesouro, ela é tão interessante nas culturas, que nós temos filmes, séries, vídeos, muitas coisas que falam do tesouro perdido. E aqui Jesus diz que é o reino de Deus, que precisa ser buscado, conquistado e trazido para a nossa vida como o maior dos tesouros. Depois disso, Jesus conta outra parábola, a parábola da pérola. Jesus vai dizer: olha, o reino dos céus
é como o comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra, vende tudo o que tem para comprá-la. Aí a gente precisa entender que essa pérola, como o reino de Deus, ela na verdade sintetiza as nossas prioridades na vida. Nada pode ser mais importante que o reino de Deus. Por isso fala que a pessoa vende tudo, porque tudo aquilo que a gente tem não é nosso, não nos pertence, é tudo emprestado. O dia que nós voltarmos a Deus, na verdade vai ficar tudo. Então, qual deve ser a nossa prioridade de vida? O reino de Deus, que não passa, que quando a gente entende, é pérola preciosa, é o que tem de mais valioso. E por fim, Jesus conta a parábola da rede de pesca. O reino de Deus é como uma rede que, lançada ao mar, pesca tudo aquilo que consegue, mas quando trazida à margem da praia, nem tudo que tem dentro dela é aproveitado. Jesus utiliza-se desses instrumentos para nos fazer perceber a grandeza de um Deus que lança a rede, que semeia, um Deus que tem fartura no chamado. No entanto, cabe a nós a resposta. E aí Jesus continua dizendo: por isso, quando separar o peixe bom do peixe ruim, o peixe bom ficará, e o ruim será lançado na fornalha de fogo. Por muitas vezes, Jesus alerta quanto às escolhas, quanto à nossa liberdade, quanto ao projeto de vida de cada um de nós. E por que Jesus alerta? Porque Jesus fala que tem o céu e o inferno? Porque Jesus fala que pessoas ruins vão para o inferno, que quem não dá fruto vai ser jogado no fogo? Ele não fala para que a gente tenha medo, ele não fala para que a gente fique preocupado, que ele quer nos condenar. Ao contrário, Jesus fala para nos alertar que o desejo de Deus é a salvação humana. Deus deseja nos salvar, Deus deseja que a gente o encontre, Deus deseja que a gente perceba que somos terra fértil, lugar sagrado, presença sublime de Deus, e que precisamos aproximar a nossa vida ao projeto dele. Por isso, concluímos um ciclo de parábolas por 3 domingos e somos chamados a ser terra boa, a dar fruto e a tornar o reino de Deus o objetivo da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa cada vez mais aproximar-se de nós e nos direcionar para o bem. Deixo também registrada aqui a minha gratidão ao sim de cada ministro, a tudo aquilo que vocês carinhosamente estão assumindo diante da comunidade em nome da igreja. Dos 64 ministros, 12 são novos. E esses 64 são para a paróquia e a capela Santos Reis e Nossa Senhora da Paz. 64 líderes que, sem dúvida nenhuma, servirão a igreja na liturgia, na comunhão aos doentes e na oração, que também é fundamental na vida do ministro. Obrigado pelo sim, e que Deus os abençoe, ilumine e envie. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.